Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, antigo Twitter. O canal do Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com mais de 83 mil inscritos. E no mês passado, nos últimos 30 dias aí, alcançamos a marca de 1,3 milhão de visualizações no canal no YouTube. Eu estava mostrando para o meu convidado de hoje aqui, o vereador João Paulo Rilo, essa marca. João, você viu como é que a gente está sendo bem visto aqui no Diário do Rodrigo Lima? Grande prazer audiência. Recebê-lo aqui. Prazer é meu, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Bacana. João, quem vem aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima ganha presente, em agradecimento à presença. Vou passar para você aqui o Café Bem Brasil. Esse café é um café que ele é feito em Guapiaçu, produzido aqui na região. Café gourmet, Maravilha. Produto regional. Você toma muito café ou não? Tomo pouco, mas gosto. Tomo pouco café. Esse café acho que você vai gostar. Todo mundo elogia demais esse produto. Pessoal, nós temos aqui também o Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto, os 5 comerciários com a gente, o Grupo Imper, pensamos no todo para entregar tudo, também conosco, a Água Levite, também meu muito obrigado, a Mar em Rio Pescados é o nosso outro patrocinador, meus agradecimentos. Quem faz o nosso cenário aqui é a Cortina e Companhia, os Móveis Colômbia, também com a gente, o Guaranapoti, e olha, João, a empresa que me veste, você que também tem que estar bem vestido nas sessões da Câmara, é a Estimanera. Eu vou te passar um cartãozinho aqui, Obrigado. Lá do Plaza Avenida Shopping, e se você precisar de comprar uma camisa, vai no Plaza e fala, olha, tive lá no Rodrigo, você tem desconto, gosta de desconto? Opa, vou lá. Sempre é bom, né? Bacana. Ô João, trouxe você aqui porque nessa semana que o programa vai ser exibido, o episódio de número 101, acabamos de completar 100 programas no ar, vocês vão estar fazendo um lançamento oficial da pré-candidatura do seu pai, ex-vereador Marco Rilo, como pré-candidato a prefeito pelo PT em Rio Preto. Como é que é para você esse momento? Como é que ele está também? Eu encontrei no aniversário da cidade lá no Mercadão, ele já está com a corda toda, né? Já se preparando, né? Qual que é a avaliação que vocês fazem desse momento? Rodrigo, a pré-candidatura, né, do ex-vereador Marco Rilo pelo Partido dos Trabalhadores foi um entendimento das duas federações, a federação liderada pelo PT, tem o PT, o PCdoB e o PV. O PCdoB e o PV ainda estão no processo de discussão, de definição, o que é legítimo dentro da federação. E o PT já tomou a decisão e apresentou a candidatura, e a federação do PSOL, que é PSOL e Rede, né, já tomou a decisão de apoiá-los. Né? E dia 25 é o lançamento da pré-candidatura, na verdade o lançamento da frente, né, com a pré-candidatura do Marco Rilo para prefeito e de dezenas de pré-candidatos a vereador. Aproximadamente 40 candidaturas já definidas nas duas federações. Nós estamos muito otimistas primeiro pela essa unidade, a potência que tem a unidade, pela história que essas pessoas que estão em torno da candidatura têm na cidade e pelo próprio candidato, pelas características do próprio candidato. É um político nascido e criado em Rio Preto, um homem que mora na mesma casa até hoje, que tem uma carreira política brilhante, né,
é uma marca muito importante como um vereador combativo, que defende o interesse público, que tem coragem para fazer fiscalização, que é um papel fundamental do vereador, e que tem experiência administrativa. Ele foi gestor de uma estatal importante da Telesp durante 30 anos, exerceu 5 mandatos de vereador e ainda foi secretário municipal também de serviços urbanos. Então, e uma pessoa de honestidade incontestável, um amor por Rio Preto muito grande, uma capacidade, né, criativa assim, fantástica, que eu entendo como ser uma característica importante para os desafios que a cidade apresenta. Então, nós estamos muito otimistas. É uma candidatura que tem tudo para ter um desempenho fantástico e ganhar a eleição. Sim. Você abriu mão de uma eventual candidatura a prefeito, você vai para a reeleição, e para você foi muito tranquilo isso ou não? Foi tranquilo. É óbvio que o pessoal apresentou meu nome por uma questão natural, pelo histórico, por estar pontuando bem nas pesquisas de consumo interno, né, que a gente faz às vezes, ou tem acesso às pesquisas, e também pelo histórico. Eu disputei algumas eleições de prefeito, né, tive um bom desempenho, quase ganhei em 2008, fui para o segundo turno contra o ex-prefeito Valdomiro e perdemos aí por 1,5%. Então, por esse histórico, e pela atuação, por um mandato muito atuante. No entanto, às vezes não é a nossa vontade que prevalece. A prioridade nossa era construir de fato um campo, uma boa aliança. E o arranjo possível foi esse. Então, não foi um abrir-mão, né? Foi uma compreensão, um entendimento de que esse seria o melhor caminho. E também fortalece a estratégia de crescimento, né, desse campo progressista na Casa Legislativa. Nós tivemos um aumento de cadeiras em Rio Preto de 17 para 23. Rio Preto, pelo tamanho da cidade, poderia ter 25 cadeiras. E teve um aumento para 23 cadeiras, o que eu considero importante, porque é a ampliação da representatividade, da diversidade na Câmara. Então, existe uma possibilidade real de um aumento muito significativo do campo progressista, o que faz bem para a cidade. Você é contraditório, outras visões, então eu também acabo cumprindo esse papel importante de contribuir, né, com a eleição de novas pessoas, novas lideranças, homens e mulheres comprometidos com uma pauta social, uma pauta de justiça social que é muito importante na cidade. Você acredita que esse grupo faria quantas cadeiras? 4 cadeiras, no mínimo. Então, João, você falou 4. Levando em consideração que os outros partidos também... Não só no PSOL, eu estou dizendo no PSOL e PT. Na composição como um todo, né? Vai faltar cadeira. Porque as projeções dos partidos, fácil, dá mais de 40 cadeiras. O pessoal sonha um pouquinho, né? As pessoas precisam, às vezes... os partidos precisam aí convencer, manter o ânimo dos candidatos, mas não podemos esquecer que o Partido dos Trabalhadores já teve 5 cadeiras em Rio Preto, numa Câmara menor. Tudo depende da conjuntura. Câmara menor com 21 vereadores. Com 21. Então tudo depende da conjuntura. Quem de fato tem postura política, né, não é um oportunista de ocasião, que tem lado, você é influenciado diretamente pela conjuntura nacional, do país, pela conjuntura política do país. Então, nós temos um momento, a esquerda passou por um momento muito difícil, de 2013, né, até a eleição do Lula, vamos dizer assim, agora para a reeleição do Lula, um momento de enfraquecimento, de diminuição mesmo, de densidade, de desmobilização, e que é natural, são ciclos. E o campo progressista tem se reconstruído de maneira brilhante, inclusive. Vide o tamanho das bancadas, né, da esquerda na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara dos Deputados. Ainda é muito insatisfatório, né? Mas é um pouco também compatível com o sistema político eleitoral brasileiro. Sim. João, qual que vai ser o papel da esquerda na eleição para prefeito em Rio Preto esse ano? Um papel de apresentar um grande programa para a cidade, um programa de futuro, um programa que dialogue com as necessidades de desenvolvimento
social, especialmente na cidade, que dialogue com a necessidade de você cuidar da juventude, combater a evasão escolar, de garantir creche para todo mundo, de melhorar para valer o transporte coletivo na cidade, de ter política de desenvolvimento, de fomento, de geração de emprego. Então, Rio Preto estagnou, né? Rio Preto é uma cidade que ela anda sozinha do ponto de vista, uma cidade criativa, né? Com muita gente empreendendo na cidade, apostando. Então, porque ela é polo regional, ela por si só, naturalmente, Rio Preto, ela tem uma atração, uma cidade carismática, estratégica, né, que oferece condições, mas que nos últimos anos tem cuidado muito mal do seu povo, especialmente as pessoas que mais precisam de políticas públicas. Então você acaba tendo uma coisa que não deveria ter. Você tem duas Rio Preto. A Rio Preto do centro expandido, de condomínios mais estruturados, é uma. A Rio Preto de quem depende de transporte público, de saúde, do Sistema Único de Saúde, e depende de educação e da rede de proteção social, sim, essas pessoas não estão muito satisfeitas com o Rio Preto, não. Isso aí é só você, não precisa muito, comece a conversar com as pessoas que você vai ver. Eu atuo na Câmara assim, de maneira muito intensa nos problemas imediatos da população. Nós temos o déficit de creche, que é perigosíssimo, que é muito sério isso. Tem o número de evasão escolar, um abandono da rede pública de educação, um desmonte da rede de proteção social seríssimo, seríssimo. É tudo por desculpa de falta de recurso e esse colapso que entrou na saúde pública de Rio Preto. Você acha que Rio Preto, que sempre foi referência, hoje é referência na saúde privada. A saúde pública não é mais referência, pelo contrário, é uma referência, não, é um exemplo de como não se deve conduzir uma saúde no município. Rodrigo, chegamos ao absurdo de ter mais contratados por um convênio do que efetivos na prefeitura. Então, a terceirização em grande escala em Rio Preto é uma coisa atípica. Tanto a terceirização de serviços, né, como serviços de motorista, de zeladoria da cidade, mas também a terceirização de funções que deveriam ser contratadas por serviço público. Médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, professores. Então, o que é isso, né? Então, um convênio gigante. Hoje você tem um interventor na saúde, é o Adilson Vedroni, que era secretário de administração, ele passa a ser secretário da saúde, sem acúmulo nenhum, ele não entende nada de saúde pública, de atenção primária. Eu não estou dizendo que ele não é competente ou não poderia ser secretário por isso. Eu estou dizendo que não é uma opção, não é a primeira opção. Ele é uma intervenção para regularizar as contas para livrar a barra do Edinho, que está enrolado. Ele faliu a cidade. Nós temos um problema sério. Nós vamos pagar esse ano 157 milhões de juros e parcelas do endividamento da cidade, de tanto empréstimo que foi feito. Uma cidade que tem mais de 3 bi de orçamento. Não era para a gente estar nessa situação. O que eu atribuo a isso é um excesso de terceirização. São várias coisas, mas principalmente um excesso de terceirização, um convênio gigantesco com a Funfarm na saúde, e não é demérito nenhum a Funfarm, nem estou dizendo que que esse complexo de saúde que nós temos não seja importante para a cidade e não deva ser parceiro do município. Não é isso. Agora tem um excesso, tanto é que a Adilson Vedroni está ali especialmente para parar arestas, né, para conter um pouco esse excesso que levou um caos na saúde. Atribuo a isso. E há um momento muito difícil, com pouca cobertura profunda por parte da imprensa, isso é sério. Lamentavelmente, com pouca atuação do Ministério Público, não faltam denúncias, né, e com muita dificuldade de fazer uma fiscalização mais profunda na Câmara. Então, estou dizendo, excesso de terceirização, eu detecto isso. Né, convênios extrapolados, convênios com ONGs, inclusive de vereadores, para fazer contraturno, um excesso de gastos em relação a isso, né, e, na minha opinião,
já provei algumas coisas, muitos esquemas de corrupção. E o governo meio que perdeu o controle. Eu também não estou fazendo acusação, não acho que o prefeito é partícipe ou cúmplice disso. Agora que o governo dele permite, né, que facilite o jogo da corrupção interna, isso eu não tenho dúvida. Sim. João, como você e seu pai, vocês pretendem, durante o processo eleitoral, se aproximar do grande eleitorado de Rio Preto, tendo em vista que nas últimas eleições o resultado foi de uma votação de centro-direita, de maneira que predominou no município a votação em relação ao eleitorado eleitores da esquerda, né? Como vocês pretendem se aproximar desse eleitor? Qual que vai ser o discurso? Vai ser mais ameno? Ou tem alguma fórmula que vocês estão discutindo para chegar ao poder? Porque todo partido almeja o poder, né? Como vocês pretendem fazer isso? Tem alguma fórmula mágica? Convencimento? Bom, primeiro que esse fenômeno de crescimento da direita, especialmente da extrema direita, ele não é municipal e nem apenas nacional, ele é um fenômeno mundial. Porque tu fala assim, o problema do Brasil ou do mundo é a polarização política. Não, a polarização política ela sempre foi a solução. A polarização política ela significa a democracia saudável. Os opostos, eles também se compõem e se respeitam e convivem. Então a polarização política é da natureza democrática. O que não é da natureza democrática é a radicalização dos extremos. E você tem uma radicalização da extrema direita. A extrema direita, ela passa a não respeitar mais o adversário político, ela pretende aniquilá-lo. Ela não convive com as diferenças. Ela oprime as diferenças. Então, isso é um processo de radicalização, de desinformação, né, muito arquitetado, muito bem pensado, com poderio econômico, com ataques de comunicação via WhatsApp e outras redes assim, que inclusive a grande imprensa tradicional, não só a esquerda assustou, mas a grande imprensa tradicional assustou com o processo de desinformação, de ignorância de muitos temas e de extremismo. Então a gente não vive polarização, a gente vive extremos. Então esse é o fenômeno. Agora, quando se trata do município, o que conta muito, Rodrigo? E eu tenho uma experiência até pessoal que prova isso. Eu disputei uma eleição em 2018 com 30 anos de idade e não fui prefeito porque no segundo turno, e você sabe disso, você cobria, aconteceram coisas muito estranhas. Compra de voto, difamação, fake news 2018? Na época, 2008. E perdemos por muito pouco. Liderei o segundo turno inteiro e perdi. 2 anos depois, eu fui o parlamentar mais votado da história da cidade. Até hoje ninguém passou perto dessa votação. Então não é assim também. Falar é uma conjuntura cristalizada e ponto. Ela não altera, não, ela muda. As coisas mudam. A grande maioria dos eleitores, eles não são nem de esquerda nem de direita. Geralmente tem uma leitura muito pragmática e prática na hora de definir o voto. Então eu não sou desse que reforça, eu não gosto desse estigma. O interior de São Paulo ele é conservador e ponto final. Ele pode ter uma propensão pela sua natureza, né, porque é uma composição social e econômica diferente dos grandes centros. Nos grandes centros você teve industrialização, você teve um movimento sindical forte, você teve um movimento social forte, e tem as universidades com peso na formação. Então, você tem um pensamento, de fato, mais progressista. O interior, pela sua composição, ele é diferente. Que é prestação de serviço e comércio, né, pouca industrialização no passado, movimento sindical fraco, movimento social fraco, a atuação da universidade de baixa densidade na elaboração do pensamento. Então, são realidades mesmo. Agora, você determinar esse lugar é mais progressista, esse é mais conservador eternamente, não é assim.
Então, e uma coisa que vai contar muito, né? O trabalho, quem é da cidade, quem de fato ama essa cidade, quem constrói essa cidade, isso é um diferencial. E nós temos um programa, nós temos um projeto para a cidade. As nossas atuações, não apenas do Marco Rilo e minha, mas do Cacau Lopes, da Eni Fernandes, de várias, da Regina Chueire, da Celi Regina, de várias pessoas que atuaram, tanto na Câmara como né, em movimentos sociais, à frente de secretarias. A gente tem formulação política, a gente tem projeto real para a cidade. A gente não é fake. Não fica contando mentira, né, por aí. Né, gastando horrores com impulsionamento e falando mentira. Né, tem gente que precisa ser conhecida. Porque é nobre desconhecido na cidade, né, quer se aventurar aqui, quer dar continuidade a um governo péssimo, que endividou a cidade, e fica contando mentira, não tem projeto, não aprofunda um tema. Eu fico às vezes abismado com o prefeito Edinho, que é, Rodrigo, um cara experimentado, né, inteligente, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi ministro de Estado, foi prefeito de Rio Preto por vários... Eu não sei o que aconteceu com ele. O Edinho não fala dos problemas da cidade. E não é por incapacidade, porque ele não tem inteligência para isso, muito pelo contrário. Mas ou é um despreparo proposital, ou de fato ele abandonou o governo da cidade. O Edinho não conseguiu falar publicamente do 5G quando não foi aprovado na Câmara. Eu votei favorável, né? Agora todo mundo votou, mas no primeiro momento eu votei favorável, lá mais alguns vereadores, e a maioria votou contra. Mas aí eu vi que a Câmara no geral, né, apanhou muito. Os vereadores que votaram contra apanhou muito. E aí, não sei se foi você ou alguém... Foi eu mesmo. Foi você mesmo. Fiz a pergunta para ele num evento lá aqui no batalhão da Polícia Ambiental. Eu me lembro, uma pergunta básica. Falou, os vereadores estão argumentando que eles têm dúvidas sobre a abrangência do 5G. Ia para a cidade toda. Ele disse que isso era uma questão muito técnica, era para falar com não sei quem. Meu Deus, se o prefeito da cidade não consegue defender com argumentos um projeto importante, estratégico, quem vai defender? Como depois culpar vereadores que votou contra se o prefeito se pergunta sobre saúde e educação, desce no detalhe do que está acontecendo, ele não fala. O prefeito da cidade só fala em ambientes sob controle. Ele não fala, ele não faz o debate público. Ele só aparece e faz intervenções em ambientes sob controle. E tanto é que de vez em quando você não consegue ser blindado o tempo inteiro, quando algum jornalista, alguém faz um questionamento para ele, não vou falar que é risível não, porque não tem graça isso. É desesperador saber que um prefeito não consegue falar sobre os problemas, o colapso que está a saúde em Rio Preto. Ele não consegue falar sobre a educação, problema sério. A gente tem problema sério da educação. O Brasil fez uma opção correta há alguns anos de promover a inclusão, né, que são programas delicados de inclusão de autistas, né, e no espectro todo. E isso é correto. Só que isso demanda investimento, conhecimento, estudo, preparação. É um caos o processo de inclusão em Rio Preto. É um desgaste, assim, é desumano o que nós estamos fazendo com um corpo de profissionais dentro da unidade escolar. Professores, diretores, coordenador pedagógico, trabalhadores terceirizados, inspetor de aluno. É desumano a falta de investimento. Nós não temos secretário. No caso, secretária, a gente não tem secretária. Você tem um pré-posto de alguns interesses ali. A Fabiana Zanqueta, ela é um pré-posto de alguns interesses que não o do desenvolvimento da educação. Então você não tem gestão. É desesperador o que acontece no transporte escolar, desesperador muitas vezes o que acontece na merenda, no processo pedagógico, na manutenção das escolas. A maioria, esmagadora maioria das escolas tem problema estrutural e não tem um plano de reforma de manutenção. Até pouco tempo atrás, ainda, as UPAs, tem UPA que não tem ar-condicionado e ela faz internação. Só que qualidade de vida está tendo essas pessoas que contribuem, que pagam impostos? A grande massa de impostos que compõe o orçamento público não vem da elite da cidade, não vem dos mais abastados. A grande massa vem dos trabalhadores, da classe trabalhadora. E eles são precarizados, eles são penalizados por uma gestão, né, incompetente, né, antipovo, uma gestão parece que não gosta de gente. É muito estranho o que está acontecendo em Rio Preto. Ô João, e por que diante desses fatos,
a esquerda nunca conseguiu, representada muitas vezes por você, chegar e vencer a prefeitura? Rodrigo, nós vencemos a prefeitura em 2000, numa aliança, né? Em 2008... O prefeito de Araújo até brincou recentemente no evento que queriam que eu brigasse com a minha vice, no caso foi a professora Maureen. Não, né? O Edinho ele foi utilitarista, é um pouco o perfil dele, ele é um carreirista. O Edinho ele é autocentrado, ele só pensa na carreira dele. Então ele se aproveitou, né, de uma aliança com a esquerda que garantiu, porque ele era um nobre desconhecido em Rio Preto, que garantiu a eleição dele. A primeira gestão ainda ele conseguiu fazer, né, preservar uma visão social, e depois já era, e depois ele descambou e foi seguir a vida dele. E repito, eu fui o deputado mais votado da história. Em 2008 nós não ganhamos a eleição porque nós fomos roubados a eleição. A eleição foi roubada em Rio Preto. É que isso fica para a história. Não falo com ressentimento nem lamentando nada, porque a vida é assim, né? Nós entramos com processo tal, mas não acabou que... Quando alguém ganha, mesmo que ganha roubado, é muito difícil. Então, mas quando você fala que é roubada, você fala que alterou votação em urna? Não. O que eu quero dizer é que teve um abuso do poder econômico, de compra de votos, esquema de pirâmide, mas isso alteração de feriado por parte da Dinha Araújo, né? Uma reunião com pastores. Mas isso não foi comprovado, né? Uma reunião... Depende. A quem define é a justiça. Sim. Na nossa opinião, e da maioria das pessoas de Rio Preto, sabe que teve coisa errada. Mas isso ficou. E não foi só nessa eleição, acontece isso em processo eleitoral. Não estou falando de fraude de urna eletrônica, não. Sim. Não é esse lugar. Usualmente... O que eu estou te falando é que não tinha justificativa para uma campanha que cresceu, que abriu 13, 14, 15 pontos de vantagem e perde em 3 dias por 1,5%. Alguma coisa aconteceu. Sabia que teve uma reunião com pastores? Em que muitos deles, lamentavelmente, voltaram para suas igrejas, dizendo que eu ia fechar a igreja se ganhasse a eleição? Umas coisas que... Os esquemas de pirâmide, isso nós denunciamos, apresentamos nomes e tudo, está no processo, mas não andou. De compra de voto. Então, assim, mas não estou falando isso com ressentimento, nem lamentando nada. Estou dizendo o seguinte, é para contestar uma imposição de uma verdade que ela não existe, que é assim, a esquerda não tem chance de ganhar em Rio Preto. Mas como não? Eu já quase ganhei a eleição, e repito, não ganhei porque teve um massacre nos últimos dias, um massacre contra a nossa campanha, um poderio econômico imenso. 2 anos depois, com pouca estrutura, contra 20 candidaturas dentro da cidade, eu fui o deputado estadual mais votado. Então, não existe isso. A eleição em Rio Preto ela está em aberto, não tem favorito. O jogo praticamente nem começou. O que você tem em Rio Preto é um candidato, né, cometendo crime eleitoral todos os dias. Inclusive tem representação nossa contra essa candidatura, um abuso do poder econômico que eu nunca vi, nada, não tem precedente na história. Né, da onde vem esse dinheiro para tanto outdoor, para tanto impulsionamento, para tanta gente na rua trabalhando, para tanto panfleto, para tanto churrasco? De onde vem? Da onde vem esse dinheiro? Não tem almoço grátis na vida. Da onde vem? Do próprio bolso? Não vem. Eu fui deputado também. Eu sei qual é o salário de deputado. Não dá para fazer isso. Não dá para ficar rico e nem fazer, né, um abuso desse. O uso da máquina. Então, em Rio Preto, que só tem hoje, tem uma pessoa cometendo crime todos os dias, crime eleitoral, fazendo campanha. Os outros estão respeitando a regra. Então, não começou o processo ainda. Você tem uma pessoa dançando sozinho no salão. O baile não começou ainda. Falando no baile, o presidente Lula vai participar do baile ou não? O presidente Lula vai participar do baile? Vai vir fazer campanha pro... Não, isso, a agenda dele física, onde ele vai estar, isso é muito delicado. Isso aí não se sabe. Agora com apoio, sem dúvida. Gravação de vídeo. Sim, claro. Sim. João, nesse meio tempo, você pode virar deputado federal? De uma hora para outra, você é suplente de deputado federal, né? Atualmente eu estou na primeira suplência. Por quê? Porque a Marina Silva, que é deputada federal da nossa federação, ela é ministra do Meio Ambiente. A Sônia Guajajara
né, assumiu o Ministério dos Povos Originários, e o Ricardo Galvão, ele é presidente do Instituto. Então eu fiquei na quarta, por muito pouco voto, né, uma diferença muito pequena entre os 4 primeiros suplentes, muito pequena mesmo. Eu fiquei em quarto suplente, então atualmente eu estou na primeira suplência. Se o Boulos ganha a eleição de prefeito... Guilherme Boulos. Se o Guilherme Boulos ganha a eleição de prefeito, eu sou automaticamente... Ele disputa na prefeitura de São Paulo. E você acha que ele vence lá? Eu estou com muita esperança. Não por isso. Se ele ganhar, expectativa de cargo, né? Eu posso ser deputado federal, porque vai fazer bem para a cidade de São Paulo. Ele lidera pesquisas hoje. É uma eleição de segundo turno ali, né? Ninguém ganha no primeiro. Então, provavelmente, ele vai contra o Ricardo Nunes. Sim, e com chance de vitória. Né? Muita chance. E você começa a viver essa expectativa lá na frente, mas depois da eleição, se ele vier a vencer, como é que você vai assumir o mandato? Se ele vence, eu sou chamado automaticamente. A não ser que um dessas 3 lideranças que hoje ocupa, né, espaços no governo federal retorne para a Câmara. Né? Tem algum acordo, algum compromisso? Não tem. Pré-estabelecido? Não. E qual que é a sua vontade? Ser vereador de Rio Preto? Numa reeleição? Eu vou disputar a reeleição de vereador e cumprir o mandato com a mesma intensidade que eu cumpri todos eles, de deputado, de vereador lá atrás. Né? Sim. Ô, João, além do aumento de número de vereadores, nós tivemos uma alteração importante também no salário dos vereadores de Rio Preto, que cerca de 5 mil vai para 16.500, e uma possibilidade de indicação no orçamento das emendas impositivas da ordem de 1,5 milhão a partir do próximo ano, né? Você acha que isso foi um chamariz de pessoas que já estavam com a carreira política praticamente enterrada, que estão voltando a disputar a eleição, e outras pessoas também que nunca cogitaram a possibilidade de disputar e entrar na disputa para participar do processo eleitoral? E isso é bom ou é ruim, na sua opinião? Um parlamento forte, poder legislativo forte, é bom em qualquer lugar. É importante. Porque um poder legislativo pequeno, diminuto e frágil, sem poder político, controlado pelo poder executivo, ele é presa fácil de malandragem. Esquema de corrupção, de empresas que não querem ser investigadas, que querem controlar, que querem interferir nas decisões do município e do próprio poder executivo, quando sufoca o contraditório e desequilibra a democracia, quando ele consegue impedir pela força que o poder legislativo funcione. Então, um poder legislativo mais autônomo é importante. Eu votei a favor do aumento de cadeiras e do orçamento impositivo. Eu não votei a favor do salário. Eu não me senti à vontade porque o Brasil precisa melhorar primeiro. Não que o salário de Rio Preto, o salário de vereador de Rio Preto atualmente, ele é muito baixo. Proporcionalmente, ele deve ser um dos mais baixos do estado de São Paulo. Né, dos funcionários efetivos da Câmara, contando vereadores, né, o salário mais baixo da Câmara Municipal de Rio Preto é o salário de vereador. Então, ele é baixo. Mas não votei a favor do aumento. Comparado também a outras câmaras municipais, a outras câmaras, né? Sorocaba, Piracicaba. E outra, e não é por aí, né? Não é o salário de 17 vereadores que vai quebrar o orçamento da cidade. Então, é um salário baixo. Isso, no mundo ideal, não se justifica um policial que ganha pouco virar corrupto, um professor que ganha pouco ser displicente com o seu trabalho, um político que ganha pouco, né, submeter a esquemas de corrupção. Não, no mundo ideal não se justifica. Agora, no mundo prático, real, a verdade é essa. Quando se paga o que paga para um policial, né, militar, um policial civil que está no fronte do enfrentamento com crime organizado, exposto à violência o tempo inteiro, isso acaba sendo um convite para o desvirtuamento. Né, porque você deveria ter carreira, né, ter preparo, ter qualificação permanente e bons salários. Então, o que eu quero dizer é que uma Câmara, você tem os vereadores mais ideológicos, esses não se vendem nunca, esses não estão ali por causa de salário. Mas você tem os vereadores no pragmatismo da vida real, que se elegem muitas vezes fazendo favores. Esse vereador está ali, ele tem um salário baixo,
o governo trata ele com indignidade, não atende às demandas dele, ele é muito mais fácil, né, você desvirtuar um vereador desse de um vereador fortalecido. Isso eu não tenho dúvida. Né, com respeito, com dignidade, uma Câmara mais fortalecida. A emenda impositiva, ela é muito delicada, mas, por exemplo, ela não está em vigência na sua... Totalidade. Na totalidade, né? Foi feito um acordo, ela está sendo cumprida parcialmente. O ano passado esse. Eu tinha certeza, tanto é que quando eu defendi, eu propus um arranjo que depois a Câmara topou no começo, depois fizeram um arranjo rebaixado lá, um acordo rebaixado. Que eram que as emendas elas iam passar por um filtro público. E a gente decidiu ali, conjuntamente, todos assinaram as indicações. Então você tinha um monte de entidades seríssimas, incontestáveis. A PAI, Santa Casa, Bezerra de Menezes, Renascer, entidades que prestam o Serviço Social de São Judas, que presta serviço fundamental para a cidade. Instituto dos Cegos. Instituto dos Cegos, vários. Tinham, e todas muito boas, com serviço prestado. A gente fez um grande acordo ali que todo mundo assinou e essas entidades iam receber recursos. Depois fizeram um acordo rebaixado lá, que eu discordei, mas enfim, mas ainda assim, pergunto para essas entidades se elas acharam ruim o orçamento impositivo. Ué, que são emendas parlamentares de deputados? A imprensa vive divulgando, tratando como positivo. O prefeito está falando que vocês são agora deputados municipais. Então, o fortalecimento do poder legislativo, primeiro que isso, é um benefício direto. Falar, mas vai ter aquele que vai apresentar para a instituição dele. Você fazer o quê? É exceção. Você não... Né, você não cabe a fiscalização. Cabe fiscalização, cabe denúncia, exatamente. Cabe isso. Agora... Se o dinheiro é bem empregado em qualquer projeto social de Rio Preto, ele é legítimo. Ele é legítimo. E o que acontece é que Você fez a indicação? Eu fiz indicações. Algum exemplo? Você fez para alguma entidade ligada para você? Eu fiz. Não, imagina. Entidades que eu tenho relação direta, eu não indico, nem quando eu era deputado. Não indico. Não tem impedimento moral nem legal nisso. A ética pessoal minha, eu não indico. É uma questão... Questão pessoal, é um critério pessoal. Eu indiquei agora para a PAI, para Renascer, para o São Judas, para Cooperlacos. Faço essas indicações, entidades que são incontestáveis e não pertence a ninguém, a um político nenhum. Então, isso é importante, porque em 88, na alteração da Constituição, tiraram muito força do Poder Legislativo. Muita. Então, ao longo do tempo, pode ver que o Brasil hoje ele vive um semi-parlamentarismo, praticamente, meio selvagem, né? Tinha que Mas se tem um lado importante, é um pouco isso. A democracia ela tem que funcionar com os dois pesos. São dois poderes constituídos, o Poder Legislativo e o Poder Legislativo, constituídos e que submete à votação popular, à escolha popular, porque o Judiciário, ele é por meio de a composição por meio de concurso público, exceto o Ministro Supremo, desembargador, que são outro tipo de indicação. Mas o Poder Legislativo e Executivo, ele é essencialmente eleito pelo povo. Então você tem que manter o equilíbrio. A democracia pressupõe equilíbrio mínimo. Então o Poder Legislativo ele foi ficando muito enfraquecido. E isso mesmo foi deixando de ser interessante. E muita gente boa que deveria estar na disputa, duas coisas levam a pessoa a se afastar. Esse rebaixamento, esse empobrecimento político e cultural do Poder Legislativo e outro sistema eleitoral predatório, difícil, selvagem. Que é difícil disputar a eleição. Então, com a valorização do Poder Legislativo, de fato, você tem razão. Eu estou percebendo um monte de gente aí que tinha desistido de disputa eleitoral, que vão entrar na disputa agora. E eu considero benéfico para a cidade. Quanto mais diverso, mais fortalecido for o Poder Legislativo, mais chance de ter boa fiscalização, de ter boa representação, de ter equilíbrio democrático, do prefeito não fazer o que quiser da cidade. Eu penso assim. Sim. O João, e você acredita que o próximo prefeito está sendo uma avaliação, está sendo... A gente participa de algumas reuniões, a gente ouve muito, né? Ouve mais do que fala, de que o próximo prefeito de Rio Preto vai ter que ser um gestor pelo que vem pela frente, né? Pela situação econômica do país, a situação financeira do município. Você concorda com isso? E nós vamos ter que ter o prefeito vai ter que segurar a barra no próximo ano? Rodrigo, tem palavras que eles inventam, né? Que dá onde tira, assim.
Então esse lance inventa essa palavra gestor. Tá? Como se um bom gestor de uma pequena empresa, ou de grande, ou média ou grande empresa, esse aqui, como ele foi bom gestor de uma empresa privada, ele vai ser um bom gestor também no município. Né? Um grande equívoco. Porque uma empresa privada, ela tem outra lógica, ela tem outro objetivo e ela tem outras regras. O Estado, ele é uma pactuação de todos nós. Ele está submetido a regras públicas. Então você tem que ter bons líderes. Você tem que ser líder acima de tudo. E ter bom time, que ninguém faz nada sozinho. O Edinho Araújo já fez governos melhores. E ele não é gestor. Ele é político. Ele é político, né? Ele não saca nada de gestão. Atualmente não consegue falar nem das coisas da própria cidade que ele governa. Né? Mas já teve boa equipe. O presidente Lula não é um gestor. Ele foi um grande presidente da República e é atualmente um grande presidente. Te goste ou não, isso é independente se eu sou de esquerda, se eu votei no Lula ou no Bolsonaro. Você tem que reconhecer. Você tem um líder que monta equipe, que sabe ouvir. Na minha opinião, quando fala... o que é a palavra gestor? É nada nas urgências que nós temos. Não é isso que determina. Não é porque você foi um bom gestor de empresa que você vai ser um bom gestor público. Não é porque você foi um grande prefeito que você vai ser um bom administrador de empresa. São coisas bem diferentes. Na minha opinião, o próximo prefeito de Rio Preto tem que saber ouvir, tem que saber montar time, tem que ter disposição para trabalhar muito e ouvir, botar o pé no chão, ouvir muito, ouvir a comunidade escolar, ouvir quem anda de ônibus, ouvir quem usa a rede pública, ouvir os trabalhadores, os servidores públicos municipais, ouvir o empresariado, ouvir os bairros, ouvir os ambientalistas. Tem que ter a capacidade de ouvir, né? E formular o programa e liderar processos. Não adianta você pegar um CEO de alguma empresa que sabe mexer com planilha, mas não entende nada de gente. Empresa, ela visa lucro. O poder público visa a felicidade das pessoas, do coletivo. Então são objetivos distintos. Então eu acho um grande perigo e um desrespeito com a coisa pública quando se vem essa história. Né? Agora, então, o Rio Preto precisa de um CEO de uma grande empresa para falar, não, a empresa ela visa lucro. O poder público visa a felicidade das pessoas, bem-estar social, justiça social. Então nós precisamos de um grande líder que saiba escutar. Sim. João, tem algum ponto positivo na gestão do atual prefeito Edinho Araújo, como o anel viário? Você visualiza algum ponto que foi importante para o município ou não? Olha, primeiro que esses projetos eles são todos formulados, tudo a médio e longo prazo, pelos servidores públicos. O que eu considero de importante na gestão é a valorização de alguns servidores públicos brilhantes, assim, que felizmente a gente tem esse pessoal pensando há muitos anos, independente do prefeito, há muitos anos pensando a cidade, formulando coisas estratégicas importantes. Eu acho inclusive encabeçado pelo vice-prefeito Orlando Bolsonaro, né? Não só ele, uma figura importante que eu respeito muito, mas não só ele, outros quadros, né, outros servidores municipais. Lamentavelmente, não tem um plano de cargo e carreira no município. Então, o prefeito, ele optou pela gratificação da caneta. Então, ele dá a gratificação a partir da caneta dele, não a partir de um processo público de crescimento de carreira. Então, quando você fala desses projetos todos, eles são todos formulados, Rodrigo, todos esses grandes projetos, por servidores de carreira do município. Né? Lamentavelmente, eu não gostaria de ter essa avaliação do governo Edinho, não gostaria mesmo, porque eu moro nessa cidade, eu quero o bem de Rio Preto. Lamentavelmente, esta última gestão, porque essa eu posso falar com conhecimento, porque eu estou aqui. Né? Eu acompanhei ela do começo, vou acompanhar do começo ao fim. Como vereador, nosso mandato é muito atuante e mais, é uma referência. Isso,
As pessoas que procuram o nosso mandato na Câmara, Rodrigo, elas não são de esquerda, de direita, elas são cidadãos. Assim, tem gente de esquerda, gente de direita que procura, gente dos bairros mais estruturados, desde os bairros mais distantes, mais precarizados, procura o nosso mandato, porque confia, sabe? Aqui eu tenho uma trincheira de defesa da cidade, aqui tem alguém que eu posso confiar. Então, eu conheço, eu sei o que eu estou falando de Rio Preto. Lamentavelmente, esta gestão, sem dúvida nenhuma, é uma das piores gestões que Rio Preto já teve. Tanto é que vai terminar endividada com um monte de problema, especialmente com a rede de proteção social, de saúde e educação destruída. Né? Um transporte arcaico, né? Um modelo completamente velho, a prefeitura não tem controle nenhum sobre linhas, horários, passageiros. Isso tem que mudar. Não tem. Então tem coisas ainda que a gente não rompeu. Então é com tristeza que eu digo que é difícil você olhar para algum segmento, e você pode me perguntar de todos, eu vou te apontar. Então, mas nenhum. Meio ambiente. Cidade que derruba árvores, a própria prefeitura derruba árvores, não planta árvores, não cuida das suas áreas verdes, não preserva parques. Agora nós estamos num debate aí, recentemente, sobre uma área ali no Alarme, em que o Alarme, que é uma instituição que recebeu uma área pública em 1982, então área pública, eles são proibidos doar e alienar, ou seja, vender. Eles fizeram, assim, com a permissão da prefeitura, que eu achei um absurdo, eles lotearam ao longo do tempo, alugaram para churrascaria, alugaram para posto de gasolina, para escola privada, para restaurante, para estacionamento, para manter um projeto social. Eles têm um projeto social que atende 300 crianças aproximadamente. Só que nós temos dezenas de projetos sociais de contraturno, pago pelo próprio município. Então, o único projeto social, essencialmente social, que o Alarme tem, é financiado pela Prefeitura Municipal de Rio Preto. São 2.800.000. Então, é financiado. Eles recebem aproximadamente R$85 mil de aluguel. E agora, eles fizeram um contrato com um hipermercado chamado Açaí, para construir um hipermercado ali. A área, para quem está me ouvindo e não sabe, para tentar localizar. Pensa no Rio Preto Shopping, em frente tem o Campo do Rio Preto. Na lateral do Campo do Rio Preto, ali tem uma rua que separa, começa o Alarme. Aí ele vai até, você pode ver aquele cercado ali, tenta visualizar, vai até lá, e desce da Anísio Haddad até a Juscelino Kubitschek. É uma área gigante, aproximadamente 10 alqueires de terra ali. Uma gleba de terra gigante. E ali a maioria, né, não tem construção, ou seja, é uma área verde. Mesmo com derrubada de eucalipto, com derrubada de árvore, é uma área verde. O que eles pretendem? Eles já estão com o contrato em andamento. E tem uma resistência, eu estou fazendo parte da defesa dessas pessoas, especialmente moradores. Tem mais gente, professores universitários, arquitetos, ambientalistas, mas, vamos dizer assim, os mais legitimados para fazer essa contestação é quem mora ao lado. Ali você entrou você está fazendo esse questionamento agora porque você foi procurado por moradores. Por moradores, Jardim Aclimação e Tarrafium. Porque uma das colocações é, por que o Rio está mexendo nisso agora, sendo que já está há muitos anos lá a questão. Eu mesmo já fiz reportagem sobre essas áreas, lá atrás, não sei se você se lembra, da ocupação de área pública. Eu não me lembro na época, mas eu fui pesquisar e achei uma matéria sobre a questão, não só essa área, outras áreas de Rio Preto tinha... Exatamente. Foi destinado para uma coisa, acabou sendo utilizado para outra, e aí o posto de gasolina ocupou lá embaixo também, né? Foi a discussão na época. Então você foi provocado. Eu fui provocado pelos moradores ali, que eles amanheceram com um tapume. Um tapume fechando. E como é que funciona assim? Teve uma alteração no plano diretor, eu achei isso muito sério. Eles deixaram de ser a área de interesse público para ser apenas a área de interesse especial. E teve uma alteração de zoneamento ali. Porque ali é um bairro eminentemente residencial. O Aclimação e o Tarrafium. O que vai separar o paredão do hipermercado e essas casas é uma rua. Então o que acontece? Você e sua família, né, coloca toda a sua energia, o seu sonho,
num bairro, numa casa, constrói ali, porque ali é área eminentemente residencial, né, pensando na qualidade de vida sua, da sua família, aí do nada alteram o zoneamento e uma instituição social, que tem um terreno, né, administra tem o domínio hoje de um terreno público, fala, ele é dono completo? Não, porque você é dono daquilo que você pode doar e vender. Eles não podem doar nem vender, ou seja, você tem uma premissa pública ali. Aí uma instituição social aparece com um hipermercado gigante ao lado da sua casa. Então você tem dois problemas estruturais sérios. Primeiro, o impacto de vizinhança, o respeito, o desrespeito à população moradora daquela região. Segundo, essa área ela tem uma função pública e social. É a função de uma instituição social virar praticamente uma imobiliária, ficar loteando e alugando aqueles espaços que têm origem pública, que poderia ser um parque. Nós temos uma ausência de área verde em Rio Preto. Todo mundo sabe disso. Só sair na rua nesse sol escaldante que você vai ver o né, a sensação térmica que a gente vive por ausência de áreas verdes, de árvores. Então, esse é o caminho para manter um projeto social que tem dezenas de projetos por aí, que já tem dinheiro público. É necessário você abrir mão de uma área verde para construir um hipermercado? Na minha opinião, não. Esse não é o melhor caminho para você manter o projeto social. Eu estou advogando a seguinte tese: é perfeitamente possível a prefeitura ajudar o projeto social e transformar aquela região num parque, ou no mínimo preservar aquela área. Você vai impermeabilizar. Foi feito um piscinão ali, sabia? Sim. Tem um piscinão ali. Por que foi feito um piscinão ali? Que é na verdade uma barragem de contenção de água, para evitar alagamentos lá embaixo. Aí você vai impermeabilizar uma parte daquilo ali, sem necessidade nenhuma. Rodrigo, Rio Preto precisa de hipermercado? Ou precisa de parque? Mas não vai. Um dos questionamentos em relação à sua intervenção nesse assunto é justamente que vai gerar muito emprego. E eu não sei, não estudei ainda profundamente esse tema, mas qual que é a contrapartida do hipermercado com o projeto social? Eles vão pagar aluguel para a instituição. Mas vai ampliar o número de crianças atendidas? Não se foi apresentado isso. Não chegou nesse momento? Não chegou nesse momento. E outra coisa, uma área que é pública, quem define a prioridade e o destino dela tem que ser o poder público. Por isso você realizou, inclusive, uma audiência pública fantástica, na Câmara. Lotada, muito qualificada. Os moradores participaram Os moradores participaram. Esmagadora maioria contra, obviamente. Tinha alguém do alarme ou não? Tinha, eles estavam lá. Mas qual é a defesa do alarme? Na minha opinião, os trabalhadores estavam ali defendendo os próprios empregos, o que é legítimo. Agora, quem que falou para eles que se não for construído hipermercado, eles serão demitidos? Sendo que quem está no projeto social está recebendo, o dinheiro da prefeitura é público. Já tem, o projeto social ele já é financiado, é um contraturno que tem, como tem em vários lugares na cidade. Agora, outra pergunta, Rodrigo. O projeto social, especialmente o contraturno, ele tem uma lógica. É a atuação no território. É um projeto social que seja próximo à casa das pessoas. Tem bairro carente naquela região? Nenhum. Então, é o melhor lugar para ter um projeto social? Pode ter um projeto social? Pode. É o melhor lugar para você, inclusive, pensar numa expansão do projeto social? Eu acho que não. Eu acho que o mais adequado, me parece que a própria prefeitura já sugeriu isso à instituição. Vamos fazer uma troca de terreno. Vamos dar uma área para vocês numa região, né, onde tem uma necessidade maior desse projeto social. Então, assim, é bem estranho. É bem estranho. Com todo respeito, não tem... Ninguém atacou e falou em relação a desvio de recursos, dos aluguéis que... Ninguém falou sobre isso. O questionamento é uma visão diferente. Os moradores não querem, com toda razão, que você vai ter um impacto de vizinhança seríssimo no bairro. E a outra questão é, nós não precisamos abrir mão de uma área verde para manter um projeto social. Eu digo isso porque eu vejo, tem dezenas de projetos sociais na cidade. Não é necessário fazer isso. Esse é que cidade nós queremos, né? Então o debate está em aberto, os moradores, obviamente, se não tiver uma solução satisfatória, eles vão judicializar. Não é um Mas tema junto ao Ministério Público ou vão entrar com a sua própria? Está no processo de diálogo, por enquanto. Está no processo de diálogo.
né, de tentativa de diálogo, de uma solução, né, menos traumática para os dois lados. Sim. João, você viu que o nosso bate-papo aqui corre. Eu sempre agradeço a oportunidade, porque eu sei que a sua agenda nós desencontramos algumas vezes, né? Mas acabou dando certo. Você sendo reeleito, você vai para qual mandato que vai ser? Terceiro. Tem muita linha para queimar ainda? Como é que você vê sua atividade política no futuro? Você se imagina, você já ouviu isso de algumas pessoas, de sair do campo da esquerda e para uma legenda de centro? Não. Você já pensou, você tem alguma Não. possibilidade disso acontecer no futuro ou não? Nenhuma. Eu sou um homem de causas, eu sou movido por causas coletivas e causas públicas, e eu tenho uma visão de vida. Eu acho que a felicidade das pessoas, a justiça social, ela está próxima, né, ao campo progressista, ao campo, né, a essa ideia, né? E os partidos, então, vai além de esquerda e direita, né? Vai além de esquerda e direita, porque os partidos que oferecem essa visão de justiça social, né, de luta por justiça social, eles estão nesse campo. Não significa que eu não conviva bem, de maneira civilizada, com quem tem uma visão mais liberal, diferente da minha, mas eu vou estar sempre, né, e não é a carreira eleitoral que me pauta, são as causas. Então as minhas causas, elas estão muito mais, elas estão do lado de cá, né, não está do outro lado. A questão política partidária e ideologicamente, tem muito vereador que leva em consideração a ideologia partidária, ou é apenas uma sigla? Porque a gente viu um troca-troca danado de legendas aí, né? No geral é isso, né? É isso, não tem ideologia nenhuma na parada. Nenhuma. Porque um ou outro ali que tem assumidamente uma visão, né, assim, mais conservadora, de direita, mas o resto se movimenta de acordo com a conveniência eleitoral. Tanto é que a troca-troca de partidos demonstra isso. Né, e às vezes são, né, para dar um exemplo, com todo o respeito assim, que eu tenho, né, e um carinho por ele, o vereador Pedro Roberto, que é um grande parceiro meu, além de ser um amigo pessoal, é um grande parceiro político desde quando eu fui. O Pedro já foi vereador do PSOL. Hoje ele está no partido da Universal, do Edir Macedo, do Republicanos. Né? Ele está no espectro da direita. O Pedro é um cara de direita, de visão. Não, ele tem uma visão social. Ele tem uma atuação, uma visão. A maioria da atuação dele é social. Agora, quando parte para, né, o pragmatismo eleitoral, aí ele foi procurar o melhor caminho para ele ser reeleito. E todos ali fizeram a mesma coisa. Essa escolha eu não tenho, Rodrigo. Por exemplo, essa escolha eu não tenho. Independente se onde eu estou vai ser mais fácil ou mais difícil para ser eleito, eu estou aqui não é por uma razão eleitoral, são por causas sociais, por justiça social. Então vou permanecer desse lado. Tá certo. Uma eventual composição de alianças para a formação dos times que vão disputar a eleição, eu senti falta, por exemplo, de solidariedade na composição com vocês. Como é que você inclusive fez críticas ao Lawrence, que está comandando Solidariedade? Qual que é a avaliação que você faz? Não, a crítica que eu fiz ao atual presidente do Conselho de Cultura não tinha nada a ver com a questão partidária, né? Tinha a ver com uma posição dele de sair ao lado do deputado Itamar Borges falando mentira, né? Divulgando que a Semana do Hip Hop foi realizada com emenda parlamentar, o que é uma grande mentira, né? Que é um grande estelionato. E, lamentavelmente, o presidente do Conselho Municipal de Cultura participou de um estelionato eleitoral antecipado, que é ajudar a divulgar uma mentira. Não tem um centavo do deputado Itamar para a realização da Semana do Hip Hop. Foi tudo realizado com fonte 1. O mesmo aconteceu no Carnaval. Não tem um centavo do deputado Itamar Borges para a realização dos blocos. Era tudo fonte 1 da prefeitura. Então, isso é sério. Agora, a pergunta que fica, quem ganha eleição mentindo vai fazer que tipo de governo depois? Então eu não fiz crítica nenhuma em relação ao Lawrence, à posição partidária dele. Isso é uma questão dos partidos, né? Mas o que me parece, ele assumiu isso, que
né, o Solidariedade foi articulado pelo próprio Itamar, né, que deu de presente para ele liderar, e obviamente a contrapartida ele vai apoiar. E ele andou fazendo alguma tentativa de levar quadros da esquerda para o partido, mas, né, não teve êxito, né, com aquelas pessoas que realmente são de esquerda. E Solidariedade nunca teve com a gente em Rio Preto. Solidariedade é do partido Paulinho da Força, né? Com todo respeito aí ao Paulinho da Força, mas, né, eles também não têm ideologia nenhuma, eles estão geralmente do lado do poder, né? Então não tem, como o Paulinho tem uma história no movimento sindical, então, o Solidariedade é de esquerda. Não, Solidariedade não é um partido de esquerda. Vê as posições do Solidariedade Brasil afora, é um partido pragmático, é um partido de poder. A Solidariedade é um partido de poder. E o Laurus também quer poder, então ele fez a opção correta dele. Agora, eu não fiz crítica na tribuna em relação ao partido, não. Isso aí foi uma questão. Foi o PT e o pessoal que foi conversar com ele no seguinte sentido: você vai ficar fazendo aliciamento de candidaturas até quando? Foi nesse sentido. E né? a briga nos bastidores por candidatos ocorreu, né? Mas em relação a nós, por exemplo, nunca teve. Nunca teve. O Aldomiro Lopes nunca fez ataque às chapas a candidaturas do PT, do PSOL. O próprio Edinho Araújo nunca fez isso. É que nós estamos vivendo em Rio Preto um momento diferente mesmo. É atípico o que está acontecendo. Né? Uma prática jamais vista de abuso do poder econômico sem precedente. É um perigo isso. É uma coisa muito perigosa. E, lamentavelmente, o desavisado ou não, né? ou por própria intenção e consciência do presidente do Conselho Municipal de Cultura, resolveu, né, fazer essa investida. Agora, essa questão partidária, teve uma conversa dos dirigentes partidários que eu nem participei. A minha crítica foi em relação até porque eu tenho lugar de fala, né? Ao lado deles, nós fizemos a luta do 1% para a cultura, o mínimo que se deve investir em cultura. E Rio Preto investe menos que 0,5%. Então, a pessoa que, ao nosso lado, fez a luta para a cultura, depois estava ali sendo cúmplice de uma mentira, de um estelionato eleitoral praticado por um pré-candidato. E mais, pré-candidato de um partido cuja base de vereadores de apoio votou contra, né, o 1% para a cultura. Então, que coerência é essa? Se a gente quer fazer política, tem que aprender. Independente se é de esquerda ou se é de direita, política se faz com ética. A vida tem que ser assim. Em tudo que você faz na vida, você tem que ter ética. São códigos que você tem que respeitar. No futebol, no jornalismo, na política, no teatro, em qualquer lugar. Então, assim, né? Mas me parece que ele não tem muita noção do que é ética, né? do que são códigos que precisam ser respeitados na vida. Sim. João, na discussão aí entre os pré-candidatos a prefeito, seu pai, você também conversou com os outros pré-candidatos a prefeito para tentar uma possível aproximação, Olha, no primeiro aliança? No primeiro turno, Rodrigo, tá definido. Né? Hoje, eu te encontrei uma vez, eu acho que eu te falei isso, quando tinha ainda 9 pré-candidatos, eu falei, Rio Preto vai ter no máximo 4 candidatos. Sabe? Eu não acreditei, agora eu já acredito. A prefeito, né? E também falei para o Pedro Roberto, para todo mundo, falei, a Coronel Helena não será candidata. Por mais que o Diego, né, que tem uma boa relação civilizada, o Diego Polacchini, né, falou, Rodrigo, eu falei, Diego, você está no teu papel de falar que ela vai ser candidata. E eu estou no meu papel de avaliação fria. Eu acho que ela não vai ser candidata. E se confirmou. Então você tem 4 pré-candidaturas colocadas hoje. O Valdomiro Lopes, que está ele está no campo da centro-esquerda, porque ele é do PSB e tem o apoio do PDT. São partidos que compõem a base do Lula. Aliás, o PSB tem o vice-presidente da República. Geraldo Alckmin. Mas ele deve ser candidato, ele tem a própria história na cidade, ele deve ser candidato. Não sei se vai ampliar um pouco mais, né, ou não. Você tem a candidatura do governo, representada pelo deputado Itamar Borges, e o comandante Fábio, né, que por ser um militar na ativa, ele tem uma prerrogativa constitucional que ele pode, é o único dos candidatos que pode filiar no dia da convenção. Então ele
hoje, em tese, ele filiaria no PL com o apoio do Novo, do Partido Novo, né? Claro que é uma candidatura forte, porque se tiver o apoio do ex-presidente Bolsonaro, obviamente que ele vai crescer, isso é incontestável, né? Você pode gostar ou não, mas é necessário reconhecer a realidade. O primeiro passo para você, né, fazer política é respeitar os adversários e ter noção da realidade. Se ele tiver o apoio do bolsonarismo, ele pode sim crescer e virar um candidato competitivo. Então você tem 4 candidaturas colocadas que, na minha opinião, dificilmente vai ter aliança entre essas 4 candidaturas no primeiro turno. Da nossa parte não vai ter, nós vamos ter candidatura no primeiro turno e vamos para o segundo turno, não sei com quem, mas nós vamos para o segundo turno. Tá certo. João, olha, te agradeço demais pelo bate-papo. Foi muito bacana, a gente posicionando aqui esse olhar da esquerda em Rio Preto, até na região, que vocês, vereadores de Rio Preto, muitos não têm consciência disso, mas são líderes regionais, muita gente está olhando para, até como um exemplo de atuação política, acompanha o trabalho há muitos anos aqui na região de Rio Preto. Te agradeço demais pela presença aqui no podcast do Rodrigo Lima, que volte outras vezes. Opa, você veio numa outra oportunidade para justamente o debate entre com o comandante Fábio, esquerda e direita, com o comandante Fábio. Que foi um bom debate, civilizado, de ideias. Eu tenho uma boa relação com o Fábio, né? Embora a gente tenha... Fábio Cândido. Porque tem o coordenador regional, os Fábios, né? Coordenador regional do PL, o Fábio Marcondes, que é secretário municipal de esportes. O comandante Fábio, né, tem até as relações também políticas e profissionais que nós tivemos foram boas, é um homem de palavra, sensato, né, e temos divergências ideológicas profundas, mas também temos respeito e capacidade de diálogo, de discutir a cidade. Ele é uma pessoa de Rio Preto, conhece bastante também a realidade, então... tenho respeito por ele. Bacana, tá certo, mas não voto. Não, voto não. Você já está discutindo no debate, foi uma provocação que eu fiz agora aqui, né? Tá certo. Olha, manda um abraço pro seu pai aí. Vou trazê-lo também pra gente gravar mais à frente um pouquinho, ele participar aqui do podcast do Rodrigo Lima. Vai ser um prazer tá recebendo ele e apresentar as propostas também para prefeito, né? Da saúde, na educação. A gente vai estar ouvindo todos os pré-candidatos. Pessoal, olha, agradeço você que esteve aqui com a gente até agora, acompanhando essa entrevista, o podcast com a participação do vereador João Paulo Hilo. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal.
Música